Olá pessoal, tudo bem? Tava devendo esse vídeo pra vocês, né? Mas devido à correria só consegui gravar agora. Sei tanto ver que vocês me acompanham aí no Instagram, aqui no YouTube também. Vocês veem sempre que o meu carneirinho aqui, Bastião, que a gente tá criando, ele já tá até bem grandinho, né? Tá crescendo bastante, mas ainda é tempo de fazer esse vídeo. A importância de fazer esse vídeo sobre os cuidados básicos que a gente deve ter com um carneirinho órfão é muito importante porque isso acontece em várias criações. Na ovinocultura, na capinocultura, pode acontecer também na criação de bezerros. Os cuidados são muito semelhantes, tá? Que a gente tem que ter. E o que aconteceu? Primeiro, falar da história do Bastião. O Bastião, a mãe dele, depois que pariu ele, ela teve um problema na glândula mamária, uma inflamação, uma infecção, que é a mastite. E isso fez com que ela perdesse a produção de leite dela. Ela teve ali nos primeiros dias uma produção, tanto é que ele conseguiu gerir esse primeiro leite, que é muito importante, que é o colostro, tá? E aí, logo depois dos 3, 4 dias, ela não dava mais leite. Ficou inflamada, a gente tratou, mas não conseguiu reverter. E, diante disso, como ele não conseguiu mais ser aleitado naturalmente por ela, a gente trouxe para casa para fazer o aleitamento artificial, ou seja, criar ele na mamadeira, né? Então, alguns conceitos básicos eu vou passar aqui para vocês sobre como fazer esse aleitamento. Pronto, primeiro vamos falar como é que a gente vai fazer esse aleitamento artificial. É bom a gente utilizar uma mamadeira de criança mesmo, que a gente compra em farmácia, supermercado, tá? E a importância é que o bico dela, veja aqui bem no bico, ó, ele tem que ser bem macio e o buraquinho dele não pode ser muito grande, tá? Porque isso pode causar até algum engasgue no animal, tá certo? Um buraquinho pequeno, lembra que quando ele tá na mãe dele, o orifício do teto ali é bem fininho, é bem pequeno, tá? Então, com o tempo também ele vai começar a morder cada vez mais, vai começar a abrir mais. Então, no início não precisa ser muito grande, tá bom? Que ele é pequeno também, tá? E não vai precisar, ele vai fazer esse movimento de sucção e vai conseguir mamar corretamente, tá? Então, uma mamadeira normal. E aí a gente vai passar para outro ponto, que é a frequência. Qual a frequência que eu devo dar de leite para esse animal, né? A frequência vai estar relacionada com a quantidade. Qual a quantidade recomendada? A gente tem que dar de 10 a 15% no mínimo do peso vivo dele. Então hoje, o Bastião está com 5 quilos mais ou menos, 5, 6 quilos. Então ele vai ter que tomar de meio litro a 750 ml por dia. Mas quanto mais passa o tempo, você vai vendo também, vai passando os dias, ele vai ter, uma coisa que a gente vai observar é a fome, vai aumentar essa fome dele, porque ele está em desenvolvimento, tá certo? E você vai ter que ir aumentando também gradativamente essa quantidade de leite. E aí você vai ver com o peso, né, pode chegar a 20, 25% do peso dele, mas a partir de 10 dias ele já vai começar também a comer outras coisas, como capim, outras folhas, que pequenos ruminantes gostam muito de comer folhas, tá certo? Folhas de árvores, enfim, outras folhas que estiverem lá no campo. E alguma ração farelada, isso é importante também para o desenvolvimento ruminal dele, para ele se tornar um ruminante de fato, que ele vai conseguir ter essa digestibilidade, esse funcionamento ruminal adequado, tá certo? Então a gente vai fazer primeiro na quantidade 10 a 15% do peso vivo dele, vai aumentando gradativamente, e a frequência eu posso fazer de 4 a 5 vezes por dia. Se eu tiver disponibilidade de fazer mais, eu faço mais vezes por dia, porque lembra que no campo, naturalmente, ele vai cada vez mais, sempre está mamando com a mãe. Sempre quando dá fome ele vai e mama um pouquinho com a mãe. Então ele vai mamando aos pouquinhos. Então a gente vai dar, vai dividir essas mamadeiras, né? Essa daqui, por exemplo, ela cabe 240 ml. Então, se a gente vai dar para ele 500, 750 ml, eu vou dividir isso no número de mamadeiras, tá certo? E importante, agora eu tenho que falar, como é que é esse leite? Como é que eu vou dar esse leite? Se eu não tiver um leite de ovelha guardado, né? Um banco de leite, né? Como um banco de colostro, que é muito importante ter na propriedade, eu posso dar para esse animal leite de vaca. Só que vou lembrar, eu tenho que diluir a metade desse leite, tá? Então eu vou dar 50% leite de vaca e 50% de água filtrada, água boa, de qualidade, tá bom? Porque se eu der esse leite todo inteiro para ele, só leite de vaca, pode dar alguns problemas nutricionais, algumas diarreia. E ainda falando disso, uma coisa importante é a temperatura desse leite. A temperatura, ela deve ser morna, tá? É importante a gente esquentar esse leite, pode ser no micro-ondas ou até no fogão. Mas eu vou esquentar de uma forma que ele fique morno e não quente, porque o leite muito quente tanto pode queimar a boquinha dele, tá? Queimar a língua, queimar a cavidade oral, e também pode causar diarreia. Então o leite tem que ser morno, tá? Um leite que você consiga colocar na sua pele, como se a gente fosse dar para um bebê, tá certo? Pronto. Fazendo esses cuidados básicos, é importante onde você vai criar esse animal, além do cuidado com o aleitamento, né, desse animal, olha aqui, ó, como ele fica carinhoso com a gente, né? Você tem que ter um cuidado com ele na atenção onde ele vai ficar. Ele vai ficar abrigado, longe de frio,
longe de calor extremo, longe de sol, tá no local limpo, tá certo? E longe de outros animais que possam vir a machucá-lo, enfim, tudo. A gente vai falar, eu vou até falar isso desse problema que pode ocorrer. Eu tô criando ele aqui em casa, eu tenho cachorros aqui em casa, então em outro vídeo eu vou falar de uma situação que ocorreu, inclusive com o Bastião, tá certo? Então, esses são os cuidados básicos, tá? Bastião já tá aqui em casa, já vai fazer 20 dias. E daqui a uns dias a gente já vai levar ele de volta para a propriedade para juntar-se ao rebanho, porque ele já está iniciando a sua vida comendo capim, a gente já está melhorando essa introdução de alimentos sólidos para ele, e aí com isso ele vai continuar a vida dele na fazenda, tá bom? Ixi, Maria, que delícia, pai, que delícia. Ihu. Ô fome, pai, ô fome. Ô leite gostoso. Bastiãozinho aqui, tomando a última madeira do dia para ir dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários, podem falar comigo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha pra gente e acompanhe que eu já vou continuar produzindo mais vídeos, inclusive como eu falei pra vocês, mais um vídeo aqui com o Bastião, tá certo? Obrigado, pessoal!